Não dá para a gente ficar obedecendo e fazer dele o nosso senhor, o tal do cansaço, da preguiça, da falta de vontade, né? Então a minha pergunta é: para quantas vezes você já disse para você mesma ou para você mesmo: ai, depois eu faço, ai, hoje não. Aí depois viram dias, viram semanas, anos, e aí você caiu na procrastinação. Não consegue mais sair desse ciclo vicioso e terrível. E conforme a gente vai ficando mais velho, o ritmo de vida muitas vezes vai mudando e a sensação de urgência vai diminuindo e aí a gente vai ficando mais parado. Eu pensei nesse tema, porque a gente fala muito sobre procrastinação para o jovem, para quem está no mercado de trabalho, mas eu pensei em trazer uma psicóloga maravilhosa para falar especialmente para você que está me assistindo hoje. Tá me assistindo, tá aí na televisão porque de repente tem tempo, porque a vida tá mais calma, porque talvez esteja já aposentado, né? Porque gosta de acreditar que a vida pode ser cada vez melhor, mas já sabe que precisa começar em você. Então a gente vai aprender como é que a gente deixa de procrastinar e fazer aquilo que precisa ser feito com a psicóloga Tatiane Moço, que é maravilhosa e traz estratégias aqui pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui, É um viu? prazer estar de Prazer volta. é nosso. E vamos lá, que esse é um assunto tão importante, né? Fundamental, né, Clau? Apesar de que eu acho muito comum, assim, que eu penso que todo mundo volta e meia procrastina ou já procrastinou muito um dia, não é? Todo mundo volta e meia procrastina, vai procrastinar ainda. O problema da procrastinação é quando ela vira frequente, é quando é do tempo todo. Às vezes a gente escolhe procrastinar de forma intencional. A gente tem uma coisa que é um pouco mais urgente para fazer naquele momento e aí a gente escolhe deixar para depois. E o escolher deixar para depois é diferente de ir deixando. Sabe que a procrastinação, que é esse ato de adiar uma tarefa, o procrastinar é o deixar para depois. É pegar alguma coisa que a gente poderia fazer agora e fazer mais para frente. Só que, Clau, quantas vezes a gente diz que vai fazer depois e acaba deixando para lá e acaba que não faz? E algo que você falou que eu achei muito legal, às vezes das pessoas que estão nos assistindo hoje, talvez tenham um pouco mais de tempo. Se a gente for pensar, né, Clau, o que é que a gente está fazendo com o nosso tempo? É o que a gente está fazendo com a nossa vida, porque se a gente pensa que vida é tempo, como é que a gente está fazendo, né? O que a gente está vivendo? Como é que a gente está usando a nossa vida, né, em nosso favor ou não? A gente está vivendo o que a gente pode viver ou a gente está deixando as coisas para depois? É um tema que parece bastante inocente, mas eu acho que ele é muito importante da gente trazer aqui para falar, justamente porque adiar uma tarefa, Clau, às vezes é adiar os nossos sonhos, às vezes é adiar a nossa saúde. Quantas vezes a gente deixa, por exemplo, de dar aquele primeiro passo para fazer a matrícula da academia? E a procrastinação, às vezes, ela vem como uma estratégia. É curioso isso, mas a procrastinação, às vezes, ela é como uma estratégia da gente se proteger. E aí, de repente, você me pergunta, tá, Tati, mas a gente se proteger do quê? A gente se proteger daquilo que a gente não conhece. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou para a academia? Ai, de repente todo mundo lá é muito forte, é muito disposto. Será que eu vou conseguir fazer o exercício? A semana que vem eu faço isso. E aí a gente deixa para a semana que vem. Só que adiar o problema não deixa o problema mais fácil, né, Cláudia? E aí às vezes a gente vai adiando uma tarefa na intenção da gente estar mais preparados para ela. Só que no fim das contas, como é que a gente se prepara? Fazendo. Hoje você faz aqui um trabalho lindo e eu imagino que de forma muito espontânea. Mas você lembra do seu primeiro dia como apresentadora, por exemplo? Sim. Né? Até falei sobre isso na semana passada, eu estava num evento com muitos palestrantes, com médicos. E uma das médicas simplesmente não conseguiu palestrar. A boca colou, secou, ela tremeu e ela não conseguiu. E aí eu falei sobre isso, né? Quem que nunca passou por isso? Eu já passei por isso, da boca secar e a gente não conseguir falar, né? Da emoção tomar conta da gente. Exato. E é isso, né? Como é que a gente fica mais tranquilo para fazer algo? E a gente para de adiar?
à medida que a gente toma uma ação. Então, quando a gente fala da procrastinação, ela é quase que o contrário, né, da ideia de ação. O procrastinar é quando a gente cria raiz, sabe? Que a gente não vai. E é difícil, e tem motivos pelos quais a gente procrastina, claro. E que é talvez o principal deles. Procrastinação gera alívio. À medida que eu falo, amanhã eu faço, hoje eu estou tranquila, hoje eu não preciso me preocupar com isso, hoje eu não vou secar a boca, hoje eu não vou ficar com medo, então eu deixo para amanhã. Então gera um alívio imediato que é delicioso. Só que se a vida da gente, as coisas são construção, como a gente está dizendo aqui, à medida que eu faço, eu vou ficando melhor. Se quem está ouvindo a gente em casa agora, por exemplo, não vai lá e faz um pouquinho, pode não ser hoje a matrícula na academia, Clau, mas é ir lá e pegar um colchonete e fazer um alongamento. O que ajuda a gente a não procrastinar, e aí é uma dica valiosíssima para a gente começar esse movimento de ação, é começar fazendo o que é simples. Se a gente faz aquilo que é simples, isso gera uma motivação para a gente dar um passinho mais. E aí é esse passinho que vai puxando a outra perna, sabe? E quando a gente vê, a gente está muito mais ativo do que antes. Então, a principal dica talvez seja para a gente parar de procrastinar, comece fazendo aquilo que é simples. Se o seu objetivo de vida, de repente, é ter uma vida mais saudável, mais em movimento, né, Cláudia, mais ativa, começa fazendo uma voltinha no quarteirão. Ah, mas isso é pouco. É muito melhor do que nada. E é essa voltinha do quarteirão que às vezes a gente vai se animar e vai falar, quer saber? Vou dar umas 5 voltinhas hoje. Eu vou fazer aqui o lado do procrastinador, tá? Até tem uma resposta que eu ouvi hoje de uma senhorinha que eu amo demais. Ah, não fui não. Já tenho 80 anos. Não tava afim, porque eu falei, né? Olha, no dia que a gente menos tem vontade de ir, fazer atividade, é o dia que a gente mais precisa. Não, já tenho 80 anos, não preciso não. Eu não estava afim, não fui. E aí, academia até é uma coisa maior, mas se a gente pensar nas tarefas de casa, me lembro da minha sogra quando estava bem. Outro dia vocês perguntaram da minha sogra, ela está muito debilitadinha, já está muito esquecidinha. Por isso que eu não tenho feito muito post dela, porque, na verdade, nem tenho feito, porque acho que tem coisas que a gente precisa também poupar, Preservar né? um pouco. Preservar. Mas eu me lembro dela quando estava bem, que eu falava, Dona Mara, vamos arrumar esse armário? Vamos ver o que a senhora não usa mais, porque ela começou a acumular muita coisa, né? Vamos mudar as coisas. Vamos comigo, a gente entrega numa instituição. Não, uma hora eu faço. Um dia eu faço. E todo dia era essa desculpa. Não, eu tenho que olhar esse armário dos meninos, que ela tem roupa dos filhos que hoje já são avós de quando eles nasceram, sabe? Uau! Mas um dia eu vejo e ela nunca faz. Então eu estou pensando assim, tem as atividades maiores, tipo ir a uma academia, ir visitar uma amiga, mas tem as coisinhas de casa que o idoso acaba deixando para depois também. E no final das contas a vida se resume, e aí eu vou puxar a sua orelha que me assiste. Eu fico feliz que você me assiste, que você me ama, mas que de repente só faz isso, fica sentada o dia inteiro no sofá. Porque isso não vai te gerar nada de bom. Pelo contrário, vai consumir a sua saúde e vai jogar a sua vida fora. É isso. E, Clau, é legal você trazer esse exemplo. E acho que a gente precisa pensar uma coisa que é anterior, assim, sabe? Que é o por que não? Por que amanhã? Porque muitas vezes a procrastinação, ela traz um medo, um desconforto. Por que eu não vou mexer nessas roupas? Porque de repente me traz lembranças que eu não quero lidar agora. Porque às vezes vai demandar de um tempo que eu quero usar para fazer uma outra coisa. Ah, então tá. Então a gente tem um motivo. A gente tem uma explicação. Às vezes a gente deixa para depois por medo. Às vezes a gente deixa para depois, e principalmente quando a gente fala da pessoa que tem um tanto mais de idade, Clau, de ser uma pessoa que pode pensar que ela não é capaz de dar conta daquela atividade. Mas é. E a gente só sabe que a gente é capaz de fazer algo quando a gente começa a fazer. Mas tem um ponto interessante. A procrastinação, ela impede a gente
de algo que é tão fundamental, que é o cuidado com a gente mesma. E aí, gente, às vezes não é sobre ter vontade, Clau, às vezes é sobre fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente vai fazendo ali na casa no dia a dia que vai deixar a gente um tanto mais disposta. Isso vai dar um benefício da gente dormir melhor, porque a gente mexeu um pouco o corpo, porque a gente trabalhou um pouco a nossa mente, a nossa cognição. E isso é saúde. Então entende que às vezes a gente não vai acordar com vontade de mexer naquelas roupas dos meninos, a gente não vai acordar com vontade de dar uma volta no quarteirão, é verdade. A gente não vai acordar com vontade de ir para a academia, a gente não acorda com vontade às vezes de fazer um tanto de coisas. Aliás, para os idosos, às vezes você acorda sem vontade de tomar banho. Mas precisa. Mas precisa. E é esse tomar banho que às vezes vai dar aquela sensação de, já que eu tomei banho, eu vou aproveitar e vou dar uma volta ali. Já que eu saí, eu vou aproveitar e comprar aquela coisa que eu fiquei procrastinando um tempão que vende ali na lojinha de perto de casa. Então, Clau, uma coisa vai gerando, imagina que é como um carregador ali. E uma sequência, eu faço aqui, gera energia para cá, que gera energia para lá. E quando a gente vê, a gente está fazendo muito mais do que a gente fazia antes. O que traz para a gente uma autoestima bacana, porque a gente começa a perceber o quanto a gente é capaz, muito mais do que a gente achou que era. A gente se movimenta e isso traz para a gente uma energia que às vezes traz lembrança de outras coisas que a gente também fez e a gente se anima em repetir. Então a vida da gente, ela funciona no movimento. Se a gente vai adiando tudo, Clau, a gente vai ficando aqui, ó, o sofá afundando. E o que a gente está construindo de vida, sabe? Para a gente contar para as pessoas, para a gente contar para a gente mesmo, nossa, aquilo que eu fiz foi ótimo, ou aquilo que eu fiz, nossa, foi uma bobagem. Mas a vida da gente é isso. Então, quando a gente tem aquela preguiça, e às vezes não é só preguiça, às vezes até é falta de vontade de fazer, mas às vezes a procrastinação envolve isso, envolve um receio. Ah, mas eu já tenho 80 e pouco, eu não... Deixa para depois, né? Tá, mas por que não com 80 e pouco? Né? Talvez não vai ser como quando tinha 18, mas vai ser melhor do que nada. Né? E isso vai preparando a gente. Não é só sobre ter vontade. Às vezes é sobre a gente fazer aquilo que precisa ser feito e isso vai gerar aquela vontade que a gente não tem. Né? Então, talvez essa disposição que você que está em casa ouvindo a gente, assistindo a gente procura, ela está justamente no primeiro passo. E não é uma maratona, não é um grande passo, não. Às vezes é só decidir agora. Tenta fazer esse exercício com você aí em casa, né, Clau? Decide agora o que você queria fazer hoje. Um bolo diferente, dar uma volta no quarteirão, tomar um banho com calma, lavar esse cabelo. O quanto uma atitude dessa já vai te dar energia para um próximo passo. Então, quando a gente pensar em não procrastinar, é a gente pensar em fazer o que precisa ser feito para a nossa saúde, para o nosso cuidado, para a nossa felicidade e que um passinho sempre puxa o outro, Clau. Ai, que lindo. Gente, ela é maravilhosa, né? É uma psicóloga dessas, né? Tudo que a gente está precisando. E esse jeito meigo, doce de nos exortar. Eu estou encantada aqui. Claro, obrigada. Estou pensando o quanto você é necessária, sabe, Tati? Porque a nossa população está envelhecendo. Sim. Né? E eu, assim, me coloco muito no lugar de quem já está em casa, que não é um processo fácil. Exato. É um processo que envolve perda, né? Que traz uma dor, que traz um luto. E aí, eu achei tão lindo isso que você falou, e as pessoas vão se afundando no sofá porque elas começam a achar que elas não são nem capazes mais, né? Porém, são. E é fazendo pequenininho que elas vão se sentir cada vez mais capazes. É isso. É isso. É isso que a gente precisa fortalecer, né, Clau? E sabe que tem um dado, recente até de uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que fala sobre a relação de fatores evitáveis para a demência. E um desses fatores, por exemplo, que a gente pode modificar, né? Então, fatores modificáveis, coisas que a gente pode reverter, é a inatividade física. E aí não é sobre academia, não é sobre fazer crossfit, gente, é sobre movimentar o corpo.
o quanto, às vezes, algo que a gente faz leva a gente para uma condição de vida tão melhor. Então, é importante a gente dar o primeiro passo. Para evitar a procrastinação, é o primeiro passo. E o algo que a gente não faz, leva a gente para algum lugar ruim, no sentido da vida ficar prejudicada? Vai gerar sentimentos de baixa autoestima na gente? Então, você responde já já, tá bom? Uhum. Porque a gente também precisa entender. E quando você fala, tá bom, preguiça, eu vou te obedecer. Tá bom, falta de vontade, eu vou ficar quietinha aqui. O que será que essa obediência, essas coisinhas do mal vão acarretar no nosso sentimento em relação a nós mesmas, nós mesmos? Então pensa nisso. Agora vamos voltar aqui, porque eu deixei uma perguntinha para a psicóloga Tatiane Musso. Quando a gente faz alguma coisa que a gente deve fazer, mesmo que a gente não queira, a gente alimenta a nossa autoestima, a gente se sente bem. Sim. E quando a gente não faz, a gente obedece à nossa preguiça, à nossa falta de vontade, à nossa apatia, o que acontece? Claro, num primeiro momento gera alívio, é bom, mas não leva ao resultado que de repente a gente teria se a gente fizer, ou seja, o alívio é bom. É difícil a gente vencer, de repente, essa preguiça, fazer esse movimento. É difícil, não estou dizendo que é fácil, é difícil. Mas não ter os benefícios que a gente teria se a gente tivesse vencido isso, não ter os benefícios também é difícil, ou seja... Gera frustração, Gera né? frustração. Então, se a gente está falando que tudo é difícil, a gente tem que escolher o difícil. A gente ou fica com aquele prazer imediato que vai deixar a gente afundando no sofá, e que é gostoso, mas vai deixar a gente afundando no sofá, ou a gente faz um movimento que é difícil num primeiro momento, mas vai trazer bem-estar, às vezes vai trazer saúde, vai trazer aquela sensação que, claro, é maravilhosa, de dever cumprido, sabe? De fiz por mim. É tão bom, né? Hoje fui para a academia bem cedinho hoje, como ia estar aqui, fui no horário não habitual, bem mais cedo. E dá aquela preguiça, né? Você diz, poxa, vou acordar mais cedo. Gente, a gente nunca se arrepende de fazer algo que é por nós. Então, é com isso que a gente tem que ficar. A gente não pode só olhar, claro, essa dificuldade do início. A gente precisa entender que as coisas são um caminho e vai levar a gente a um resultado final que vai valer a pena. Então, é isso, dizer sim para a preguiça vai gerar na gente uma frustração de não poder viver as coisas boas de quem venceu essa danada dessa preguiça. Agora vamos pensar um pouquinho nas pessoas que de repente estão nos assistindo, mas estão com a vida bem atribuladas, de repente estão no horário de almoço em casa, né? Ou estão com os filhos dando aquele trabalhão, filho que entra para comer, que sai, tem que arrumar a casa toda, tem que limpar tudo, tem que lavar a roupa. E aí ela fala, no meu caso, é cansaço. Eu, por exemplo, me pego, às vezes, me sentindo culpada por não querer fazer nada. Por chegar em casa e, de repente, querer deitar no sofá e ficar sem fazer absolutamente nada. Ligar a televisão para não ver nada, porque tem dias que a gente mexe e não está vendo nada. Mas aí vem uma culpa, é muito doido isso. Isso tem a ver com procrastinação? Como é que a gente lida com isso? Claro, aí vale muito a gente se observar, porque assim, o que é o cansaço? É uma exaustão que quando a gente descansa, passa, né? Então, não é sobre a gente não descansar, não é sobre a gente não aceitar e sem culpa, tá? De dizer, eu vou assistir aqui TV por um tempinho, tranquila, sem fazer absolutamente nada, só existindo. Tá tudo bem. Só que fazer só isso que é a questão. Quando a gente começa a só fazer essas escolhas de descanso, talvez a gente não esteja falando mais de cansaço, né? Você, por exemplo, pode ter vontade de descansar porque você é muito ativa, né? Então, porque você também fez e aí você descansa, é quase que a nossa recompensa, é necessário a gente descansar. Agora, descansar, quando a gente fala de uma vida atribulada, se você disser que você não tem 5 minutinhos para fazer algo que seja por você, 5 minutos. A gente sempre tem 5 minutos. E aí talvez, Cláudio, seja a questão da gente pensar o que é prioridade para mim nesse momento. Grande parte das vezes a gente gasta esses 5 minutos reclamando,
pensando que a gente poderia ter mais tempo, que a gente poderia fazer diferente, e a gente não pega esses mesmos 5 minutos e aproveita. Então, esses 5 minutos é que vão convidar a gente para outros 5 minutos, porque é tão gostoso a gente fazer algo que seja benéfico para a gente. A vida atribulada, eu acho que é a realidade de grande parte das pessoas hoje, né? Às vezes, quem está em casa e tem todas as coisas de casa também para fazer, parece que aquilo não acaba nunca. A gente precisa priorizar. E priorizar de um jeito fácil. Eu vou separar 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver em casa, do meu dia para mim. Que horas vai ser? A gente precisa facilitar para a gente conseguir criar um hábito, sabe? Claro, para o nosso corpo acostumar, para a nossa mente acostumar. Então, 10 minutos todo dia depois do café da manhã, eu vou fazer uma coisa para mim. Isso vai criando uma rotina que quando a gente vê, já faz parte do nosso dia também. Então, é a gente abrir espaço para essas rotinas que são bacanas, positivas, e não a gente abrir espaço só para as coisas que tomam da gente tempo. É a gente refletir, isso aqui, tudo isso que eu tenho para fazer, eu tenho como otimizar de alguma forma? Eu tenho como fazer um pouquinho mais rápido? Eu tenho hoje como fazer um almoço um pouco mais rápido, mais simples, uma salada e um omelete aqui, ao invés de hoje tomar 1 hora do meu dia, porque hoje eu gostaria de fazer uma outra coisa. Amanhã eu volto para a rotina, faço diferente. A gente precisa sair dessa coisa do todo dia. Às vezes a gente se perguntar, por que eu faço desse jeito? Dá para ser de um outro jeito? Isso por si só já renova a gente de uma forma muito importante, Cláudia. Perfeito. Olha, não sei se você já mandou a sua pergunta, mas se você quiser perguntar ou participar desse bate-papo, às vezes lançar o seu desabafo, fica à vontade lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Se já tiver alguma pergunta, produção, pode colocar aqui, eu não vou ficar me estendendo nesse momento, eu faço só a pergunta, prometo, e depois a gente volta com o momento de perguntas e respostas. Mas se já tiver alguma, pode colocar aqui na tela, só para a gente já dar aquele impulso para as meninas e meninos que estão assistindo também participarem do programa. Obrigada. A Rafaela Magalhães está perguntando, pode explicar como a procrastinação está relacionada ao perfeccionismo? Uau, obrigada, Rafaela, pela pergunta. É totalmente relacionada, Clau. Qual que é o ponto, né? O perfeccionismo, que muitas vezes as pessoas acham que é algo bacana, que é o fazer perfeito, impecável. Isso a gente não consegue fazer perfeito, não é uma condição humana. O ser humano é falhar, é errar, é fazer do melhor jeito possível. Quando a gente é muito perfeccionista, a gente quer fazer as coisas muito direitinho, a gente não faz. Por quê? Eu penso, o dia que eu tiver um dia inteiro para organizar o meu armário, o dia perfeito, então eu faço. Só que a gente não vai ter esse dia. Então, eu preciso entender que talvez eu tenha 1 hora. E isso não é perfeito, mas é um bom tempo e eu consigo fazer bastante coisa com isso. Então, as pessoas que são muito perfeccionistas são grandes procrastinadoras. Então, pense aí, se você está procrastinando muita coisa, talvez porque você esteja buscando um tempo ideal, uma condição ideal que não vai chegar. Faça o melhor que você puder, que já é bastante. Perfeito. Vou voltar então. Já abrimos as perguntas e respostas. Se anima, manda a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial. A psicóloga Tatiane Moço responde já. O vídeo já vai aqui com a sua pergunta. Se você já mandou a sua pergunta, aguarde, porque eu espero que você seja atendido aí com a resposta da psicóloga Tatiane Moço, tá? E, de repente, corre lá no nosso Vida Melhor Oficial, quem sabe dá tempo de você mandar a sua. O Carlos Vendramini diz, como vencer a preguiça e a fadiga física e mental? Eu sinto que estou sem energia o dia todo. Ótimo. Clau, é uma coisa bem importante, vocês inclusive falando agora sobre a importância da gente cuidar também do corpo. A gente tem sempre que pensar que o ser humano é um ser integral. A gente é feito de mente, corpo, né? E aí, quando a gente pensa sobre fadiga e indisposição, a gente precisa também descartar questões clínicas. Então, é preciso fazer exames, né? Então, Carlos, né? Seus exames estão em dia, investigue isso. Veja se faltam vitaminas, hormônios, se está tudo certinho. Muitas vezes, deficiência de vitamina e hormônios causam fadiga e indisposição. À medida que a gente descarta essa possibilidade clínica, né, aí a gente precisa investigar aí o que pode gerar uma indisposição emocional. De repente, uma falta até de vontade por não saber exatamente
para que caminho seguir da vida, aí a gente precisa entender um pouco melhor isso. Mas acho que esse é o recado principal, O ponto de partida é fazer esses exames, ver se está tudo certo no seu corpo físico, né? Aline de Oliveira, existe alguma relação entre procrastinação e TDAH? Existe, Clau. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele acaba gerando muitas vezes, para quem vivencia a experiência do TDAH, algumas tarefas que são um pouco mais difíceis de serem executadas. E aí, se eu tenho uma dificuldade de sentar e me concentrar, por exemplo, e focar, toda oportunidade que eu tiver de excluir essa experiência da minha vida, eu vou excluir. Então, sim, é importante acompanhar, né, o TDAH para evitar, então, a procrastinação, achando uma forma de reabilitação, de favorecer um modo de fazer a atividade que precisa ser feita ao invés de procrastinar, de adaptação. Perfeito. A Cristiane Canela diz, boa tarde. Após entrar na menopausa, percebo que a procrastinação é algo que ficou tão presente na minha vida. Me sinto muito desanimada e com isso ocorreu o ganho de peso. Como a doutora pode me ajudar? Clau, tem uma relação muito importante, né, das questões fisiológicas na menopausa. Então, alterações hormonais super significativas, não dá para a gente descartar isso. A gente precisa tomar cuidado para a gente não se cobrar, Clau, de algo que o nosso corpo físico está dependendo. Né? Então, a gente precisa primeiro regular todas essas questões para a gente poder, então, vencer a procrastinação. Então, eu deixaria para ela essa mesma dica. Investigue para entender, né, se existe alguma limitação ali clínica. Caso não tenha, Clau, algo importante também da gente pensar. Quando a gente fala da menopausa, a gente está falando de uma mulher um pouco mais madura, que talvez não tenha a mesma energia e disposição dos 18 anos. Então, também, às vezes, é a gente sentar e conversar com a nossa eu desse momento e dizer: o que é o melhor que eu consigo fazer agora? Porque aí eu me cobro sobre as minhas possibilidades de agora, sem ficar com ilusões de que eu vou ter a mesma energia de antes, que também não vai ser verdade. Perfeito. Esses dias uma seguidora e telespectadora falou: você defende tanto a reposição hormonal. Eu fiquei com isso na minha cabeça, né? A questão não é que eu defenda porque eu acho que é para todo mundo. Eu sei que não é para todo mundo. Sei que tem gente que não pode. Né? Mulheres que tiveram câncer de mama não podem fazer reposição hormonal, ou mulheres que estão tratando um câncer não podem fazer reposição hormonal. Mas aí eu penso assim, de toda forma, para quem pode, é de fato muito bom. E a medicina está evoluindo e está provando que tem benefícios. Não é para todo mundo. Assim como hoje a gente vai fazer uma receita sem glúten. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que pode comer glúten. Não é todo mundo que pode tomar um copo de leite, né? Não é a questão de defender, é que eu falo de alguma coisa que eu faço e que gosto de fazer porque eu posso, me faz bem. E aí você estava falando das questões físicas, eu esqueci o nome dela, que falou que está na menopausa. Não só essas questões da queda hormonal relacionadas aos hormônios sexuais femininos, mas também, às vezes, um hipotireoidismo. O meu hipotireoidismo veio exatamente no começo do meu climatério. E aí eu precisei ajustar esse hormônio da tireoide. Então, que é um remedinho que eu tomo todos os dias. Não deixa de ser uma reposição hormonal, mas é diferente daquelas que a gente fica acostumado. Nessa a gente já não tem preconceito e nem medo, né? Pois é. Tudo impacta, né, Clau? A gente precisa, que falou. A gente precisa cuidar. Então, Cris, olha um pouco para isso, né? Primeiro, não se compare com você de adolescência, né? Mas investigue também as questões clínicas que vão te ajudar. A Faniquita, ela diz, adorei esse nome, Faniquita. Boa tarde, querida Cláudia e doutora. Procrastino a tal ponto que estou perdida dentro de um pequeno apartamento em meio a tanta bagunça. Não quero tomar banho, viajar, passear, comer. Sinto uma fadiga imensa e não quero fazer mais nada. Tenho cura? Meu Deus, o tempo que eu perguntei, eu pensei muito numa situação como essa que a Faniquita está descrevendo. E como você, Faniquita, eu imagino que temos outros telespectadores assistindo. Ô, Clau, mas acho que ela já tem uma coisa tão legal que foi mandar essa mensagem, sabe? Já é um movimento. E às vezes são esses pequenos movimentos que vão fazer com que ela consiga se curar. Né? Se ajustar, conseguir tomar banho, conseguir organizar essa casa. Quando a gente tem um problema e que às vezes ele vai crescendo à medida que a gente vai deixando, a gente parece que é pequenininha diante de uma coisa enorme. Comece pequeno. Comece pegando as coisas
que estão jogadas mais perto de você. Isso já gera um alívio, abre um espaço. Amanhã, pega mais um pouquinho, se compromete com você. Né? Se te ajudar, faz uma lista, numa folha de papel simples. Segunda, terça, quarta, quinta. Recolher as coisas por 10 minutos. Faz um xizinho lá depois que fizer. Isso gera pra gente, Clau, um senso de compromisso. E parece pouco, mas não é. A gente vai muito longe, Clau, se a gente fizer pouco. Então, é a principal dica para ela. Comece fazendo pouco, isso vai te abrindo espaço e daqui a pouco você vai fazer aí tudo que precisa ser feito. Vai ficar muito mais feliz. Que bom. Fariquita, força aí para você. Receba meu abraço, meu carinho. Tamo juntos, tá bom? Carolina Sfares está perguntando se existe alguma forma de identificar que ela esteja se auto-sabotando. Cláudia, a gente sempre sabe quando a gente está se auto-sabotando. A gente sabe quando a gente tem uma justificativa plausível, né? Coerente para a gente não fazer aquilo. Então, eu não consigo estar em outro lugar, por exemplo, hoje, se eu estou aqui. Então, tem um motivo bem palpável. Agora, se você não conseguir se responder o porquê que você não está fazendo o que você precisa fazer, talvez você esteja aí se auto-sabotando e se pergunte por quê. Por que que você não fez? Essa resposta é o que vai te ajudar a entender se é medo, e aí como você pode vencer esse medo, se é uma sensação de não dar conta, e aí você olhar um pouquinho mais para o que você já fez até então e que talvez sim, você é capaz de dar conta. Então se pergunte e se responda de forma honesta. Olha que legal, Solange Navarro, tudo vai complementando, né? Eu acho lindo porque a gente é parecido e as respostas vão ajudando a todos, de certa forma, né? Solange Navarro diz assim, há bastante tempo comecei a comprar coisas que eu gostaria de fazer, como material de artesanato, tecidos, caixas, organizadores, tintas. Aposentei há 2 anos e até agora não consegui organizar um lugar para isso e ainda não consegui fazer nada. Sempre aparece outra coisa mais urgente ou algum imprevisto. Penso mais nos outros e na família. Será que isso é sabotagem ou algum problema ligado à ansiedade? Muito mais relacionado a uma autossabotagem ali e uma dificuldade de colocar limites. A gente falou já uma vez aqui, né, Cláudia, que é um tema até para a gente voltar a falar em algum momento sobre a dificuldade das pessoas, às vezes, em dizer não e se priorizar. Né? Então, a ansiedade, na verdade, ela vem de um outro lugar, né? Ela traz um pouco mais de euforia também, de uma preocupação com relação às coisas, não me parece o caso. Então, acho que a gente pensar justamente nessa autossabotagem e no que uma outra telespectadora trouxe sobre o perfeccionismo. Talvez você não tenha aí um espaço ideal, um ateliê para conseguir começar a fazer as suas coisas. Separa um espaço na mesa, né? Não precisa colocar tudo, fazer tudo de uma vez. Comece com alguma atividade, sabe, Clau? Às vezes a gente esperar ter um espaço grande ou ter todos os itens, comprar todas as coisas, é uma forma da gente se colocar na atividade, mas com muito controle, sem ação. Então, comece a dar um passo, decida. A gente querer algo é diferente da gente decidir. Então, decida o que você vai começar a fazer. Escolha aí uma dessas coisas que você comprou, por onde você vai começar? Por onde vai começar o seu artesanato? E coloque um prazo para isso. Vai começar hoje? Vai tentar terminar até o final de semana? Vai fazer a semana que vem toda? Isso também ajuda a gente a ter compromisso e direcionamento da nossa energia e do nosso tempo. Claro. É isso que você falou. Querer é diferente de decidir, né? Porque tem muita gente que fala, eu quero tanto emagrecer. Vamos mudar a palavra, então. Eu decido, a partir de agora. Porque a gente se compromete e a gente faz escolhas que estão alinhadas com aquilo que a gente quer de fato alcançar. Olha, a Maria Lúcia diz, eu estou num momento de menopausa e tenho fibromialgia. Como faço para não procrastinar? Aí a gente tem dupla investigação, Clau. Primeiro que tem a questão que a gente falou da menopausa e a importância da investigação das questões clínicas, hormônios e tudo mais, vitaminas, e aí não só por conta da menopausa, mas enfim, é importante a gente cuidar em qualquer idade, mas na menopausa principalmente. A fibromialgia é uma doença, uma condição que divide opiniões, mas muito se fala da fibromialgia como uma doença emocional,
né? Então a gente está falando aí que podem ter questões clínicas, né, fisiológicas e também questões emocionais. Então é bastante coisa que de fato pode levar a uma procrastinação. Então primeiro investiga essas questões clínicas e aí buscar a ajuda de uma profissional. Quando se tem fibromialgia, a psicóloga pode te ajudar demais a entender essas questões emocionais para a procrastinação, que hoje muito provavelmente vem aí para você como sintoma, como fim da linha. A gente precisa tratar o início. Olha, a Adri Medeiros, ela diz assim, de Porto Alegre assistindo, aliás, um beijo para toda a turma de Porto Alegre, obrigada por estar nos assistindo, viu, Adri? Eu tenho procrastinação. Sempre começo cursos e não termino. Por que será? Fiz faculdade de biologia e não terminei. Fiz hotelaria e não terminei. Curso de comissário, não terminou. Pode explicar o porquê? Obrigada. Vamos lá. Olha, Clau, como é o nome dela? Adri. Adri, olha só, por que você não terminou? Aí, Clau, às vezes a gente precisa entender o seguinte, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, por exemplo, o nosso papo aqui agora, a gente não quer que termine, a gente quer continuar. Se é uma coisa que a gente não gosta, a gente vai deixar. Então, hoje muitas vezes a gente faz escolhas pautadas nas escolhas que o vizinho fez, que uma amiga fez, que alguém da família empurrou a gente para fazer. A gente não sabe exatamente o que quer e me simpatizei com isso. Se a gente não faz algo que a gente gosta, porque dá trabalho, né? Você tem que dedicar, às vezes, investimento de dinheiro, de tempo, né? Nos estudos e tudo mais. Então, dá trabalho. Imagina a gente fazer isso para algo que a gente não tem vontade. Então, primeiro, Dri, entenda se é algo que você gostaria mesmo de fazer. Entenda o que tem a ver com você, porque são coisas diferentes, né, Cláudia? Assim, biologia e hotelaria. Mas tem uma união aí. Eu não conheço ela, mas eu estou imaginando que ela deva ser uma pessoa que goste muito de viajar. Então, talvez goste muito do mar, né? Goste muito da natureza. E ela falou, eu vou fazer biologia, porque eu gosto disso. Aí depois ela fala, não é isso, eu gosto mesmo de viajar, então eu vou fazer hotelaria. Aí depois ela falou, não, então eu vou ser comissária. E, na verdade, é interessante porque cada profissão dessas traz características completamente da característica de gostar de viajar. Eu não sei se é gostar de viajar, mas eu estou subentendendo. Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai ser comissária, ela deve querer ser comissária porque ela gosta de servir. Uma pessoa que vai fazer hotelaria, também muito parecido. Uma pessoa que gosta de atender, de servir e uma pessoa organizada. Né? Uma pessoa que vai fazer biologia, possivelmente uma pessoa que gosta de ciências. Exato. Né? Ela é um pouco mais investigativa nesse quesito. Só que, Cláudia... É que as pessoas são orientadas também em relação à escolha das faculdades. A gente precisa pesquisar, a gente precisa entender, porque eu, por exemplo, fiz faculdade de psicologia e várias pós-graduações depois, inclusive hoje, nem sempre a gente gosta de tudo que está ali naquela grade curricular. Então, o fato de eu gostar, por exemplo, de me alimentar bem, não significa que eu precise estudar nutrição, porque às vezes a totalidade daquele curso não vai me agradar. O fato de eu gostar, de repente, de ir a um teatro, eu não vou querer ser atriz, entende? Então, talvez a Adri precise entender se isso está relacionado às coisas que ela gosta. Talvez ela possa viajar mais de avião, talvez ela possa estudar biologia de uma forma um pouco menos aprofundada, um pouco mais rasa até. Mas quando a gente fala sobre algo que é muito aprofundado, Cláudia, a gente precisa entender se a gente está disposto. E também disposto a passar pelas fases, Adri, que a gente não gosta. Porque eu estudei matérias, por exemplo, que não eram as minhas favoritas, tá, Cláudia? Mas era parte. E aí a gente precisa também se dedicar e dizer, bom, isso daqui é parte do meu processo, vou fazer. Não dá pra gente desistir a qualquer momento quando algo ali nos desagrada. Às vezes o insistir, desde que não seja algo sacrificante, o insistir também é parte do nosso processo. Então, acho que essa sensação, né, de procrastinação me dá mais uma sensação, Adri, de uma falta de compreensão do que de fato verdadeiramente você quer e que te interessa de verdade. Então, o autoconhecimento, o processo de terapia, talvez seja o caminho aí que vai te abrir portas e vai abrir um novo olhar. Com certeza, perfeito. Olha, aqui ela não se identifica, diz, sou escritora e preciso entregar um projeto daqui a um mês.
Estou com muitas dificuldades em escrever, pois não estou me sentindo confiante mais. Passei por um relacionamento abusivo recentemente que me fez duvidar muito de mim. Isso pode ter gerado essa procrastinação? Sim, um dos motivos, Cláudia, da gente procrastinar é a sensação de que a gente não é capaz de fazer. A sensação de que a gente não vai dar conta. E aí a gente vai deixando para depois. E aí é muito provavelmente quando nos dias finais ela pega para fazer ali, porque ela se comprometeu. Ela sabe que ela dá conta em alguma medida. E aí uma coisa importante, né, para a gente primeiro pensar. Clau, tem uma coisa que é interessante. Aquilo que a gente é muito bom fazendo, a gente faz fácil. E aí parece que não tem valor. Então, quando ela diz assim que não se sente confiante, talvez ela esteja se cobrando demais, mas talvez o que ela faça hoje seja lindíssimo, né? E que muitas pessoas não são capazes de fazer, talvez seja uma habilidade dela. Mas se ela faz isso muito bem e muito fácil, talvez ela não consiga olhar com esse olhar. Esse é um ponto importante. Então, outra coisa, divida a sua atividade em pequenas tarefas, deixa o celular de lado, coloca um timer no celular, mais ali longinho, Clau, 1 hora, eu vou me dedicar 1 hora, depois eu vou tomar um café. E aí eu volto, é quando a gente tem um motivo para fazer, porque a gente vai ter uma recompensa ali de um cafezinho gostoso e aí depois a gente volta. Então, dividir as tarefas também ajuda muito a gente não procrastinar. Maravilhosa, volte sempre. Obrigada, Tem que Clau. vir mais vezes, né? Com mais frequência, viu, produção? Tatiane Moço, da Procrastinação à Ação. Ela tá no Tatiane Moço Psicóloga. Segue lá, porque você vai aprender mais e mais com ela. Tatiane Moço Psicóloga. Volte rápido. Volto, Obrigada obrigada por tudo. Muito bom te receber, viu? Beijo, obrigada.